Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar de Model Context Protocol, especificamente para o contexto de Expo. Sim, o Expo agora ele tem o que a gente chama de MCP Server, tá? E para a gente, poder entender um pouco melhor, colocar os pingos nos is, se você nunca ouviu falar de MCP ou de MCP Server, eu trouxe uma definição bem simples que vai ajudar você a entender melhor o vídeo e também porque isso é bastante importante, é uma evolução muito interessante para o ecossistema, tá bom? O que é o MCP? O MCP ele é um protocolo protocolo aberto, um open source, open standards, que a gente chama, que padroniza como as LLMs ou os agentes de IA se conectam a dados externos, ferramentas e sistemas, tá bom? Então, antigamente a gente tinha ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT ou como o próprio Cursor, tentando se comunicar com diversas ferramentas para ter um pouco uma capacidade de inteligência, digamos assim, um pouco melhor, Hoje a gente tem o MCP, que é o protocolo que padroniza essa comunicação. Então, o MCP Server é um serviço, como se fosse de fato uma API que vai implementar esse protocolo MCP e expor, diversas capacidades para esses agentes de IA poderem utilizar, Isso permite com que os agentes de IA eles fiquem ativamente conectados a diversas ferramentas em vez de só responderem. Então, como a gente vai ver aqui, por exemplo, se eu quiser instalar uma biblioteca do Expo, antigamente, sem o MCP Server do Expo, eu tinha que fazer com que essa minha ferramenta, no caso aqui eu estou utilizando o Cursor, ela fosse na internet, procurasse algum tutorial, alguma coisa nesse sentido. Mas agora, com o MCP Server do próprio Expo, eu posso adicionar ele na minha ferramenta e o meu agente de IA, ele vai poder consultar diversas funcionalidades que esse server ele fornece ali pra gente. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, tá bom? Dentro do MCP Server do Expo, eu posso adicionar, tem essa tool, que eles chamam essas tool, diversas ferramentas que vai dar essas capacidades para o meu agente de IA. Então, por exemplo, eu posso fazer com que o meu projeto ali, o meu agente de IA dentro do meu projeto, ele aprenda sobre alguma coisa, ele procure na documentação. Então, ao invés de ele pegar alguma coisa que está desatualizada, por exemplo, de uma base de dados que ele leu alguns anos atrás, ele está diretamente conectado à nossa documentação. Isso é interessante também, por exemplo, a gente tem algumas funcionalidades de adicionar a biblioteca. Então, mais uma vez, eu quero adicionar uma biblioteca no meu projeto com Expo. Ao invés de eu confiar, por exemplo, em alguma coisa que a minha LN foi treinada alguns anos atrás que pode estar desconectada, eu vou utilizar essa funcionalidade do meu MCP Server, que ele vai estar conectado com a documentação, é a forma correta de fazer aquilo de forma automatizada. Então, é isso que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, tá bem legal. Então, fica até o final, porque com certeza isso vai se tornar parte do seu dia como programador, como desenvolvedor de software. E a gente tem alguns pré-requisitos aqui, tá bom? Para você poder conectar o MCP Server do Expo. O primeiro dele é que você precisa ter uma conta, tá? Uma conta paga lá da EAS, do ES, que são os serviços de Expo Application Service, tá? Eu acredito que é pago por enquanto porque tá experimental ainda, eles acabaram de lançar, mas acredito que eles devem fornecer pelo menos uma parte dessas funcionalidades gratuitas em breve. Outra coisa, seu projeto Expo, ele precisa estar pelo menos na SDK 54, tá? Então, super atualizado para esse momento do vídeo, porque realmente é algo muito novo. E por último, você precisa ter algum AI Assistant, alguma ferramenta que consiga se conectar com esse servidor, com o MCP Server do Expo, como por exemplo Cloud Code, Cursor, VS Code ou alguma outra ferramenta que tenha essa capacidade de conectar MCP Servers, tá bom? No caso eu estou utilizando o Cursor, tá? Mas você pode utilizar o VS Code e é bem simples, tá? Eu vou clicar aqui em adicionar, ele vai pedir para abrir o meu cursor e meu cursor ele tem essa aba, essa configuração com as minhas tools e as minhas MCPs, tá bom? Então eu posso clicar aqui para instalar. E essa ferramenta, como ela precisa estar conectada ali a tua conta, ele requer uma autenticação, então eu vou me conectar aqui rapidamente. Beleza, então vai abrir essa aba aqui para mim, eu vou me conectar, para ele saber que eu tô logado na minha conta do EAS, então conectei. Aqui, ó, apareceu as tools, que eu posso utilizar e existem algumas funcionalidades que elas estão disponíveis, que a gente chama de forma ali remota, então deixa eu dar uma olhada aqui se a gente voltar para cá, a Available MCPs Capabilities, que eu não preciso estar conectado a nenhum projeto do Expo, tá? Então, essa funcionalidade como Learn, procurar na documentação, adicionar alguma biblioteca, e existem algumas outras que elas precisam, eu preciso ter uma configuração local no meu app, como por exemplo, eu quero abrir o DevTools, então eu consigo abrir o DevTools do React Native, eu quero dar um tap, eu vou mostrar aqui para vocês, o agente de IA vai conseguir interagir com o simulador, então eu preciso ter uma configuração local, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que adicionar, tá? Deixa eu vir para cá. A gente tem que adicionar a biblioteca Expo MCP. Então, vou vir aqui e vou dar um install
Beleza, a gente está instalando. Se você não tiver logado nessa conta Expo aqui, ó, no ES, você tem que logar, né? Dar esse ES NPX Expo login. Mas eu já estou logado, então eu vou diretamente, ó, passando essa flag, né? Como é uma funcionalidade que ela ainda está em beta, digamos assim, a gente tem que passar essa flag para ela poder estar disponível, tá? Eu vou dar um Expo unstable here. E no caso aqui eu já estou rodando no Android, né? Dá só um reload aqui. E o que eu posso fazer é o seguinte, deixa eu botar aqui show less. Eu vou dar um disable e vou ativar aqui novamente. E aqui, ó, tá vendo que já carregou as outras funcionalidades. Então agora a gente tem 11, né? A gente tem essas funcionalidades que elas precisam de um projeto, elas precisam funcionar ali localmente, tá bom? Pra gente poder fazer a interação com o simulador, com o React Native, com o Expo de forma geral. Primeiro comando que a gente vai dar para pro nosso agente é o seguinte, né? Para utilizar dessas funcionalidades, é para a gente adicionar, né, esse arquivo, cadê? Generate Agents MD, que é para a gente criar um arquivo de onboard, digamos assim, com algumas especificações para nossa inteligência artificial, tá bom? No caso aqui eu estou utilizando o modelo do GPT-5, mas poderia ser qualquer modelo, tá? Então eu vou botar aqui add a agents.md file, tá? Então vou pedir para ele adicionar isso aqui ao meu projeto. E aqui, ó, a gente pode ver que o meu agente, ele identificou que eu tenho um MCP Server que serve justamente para isso, né? Então, estou falando de forma natural, mas como ele está conectado ao meu projeto, aos meus MCP Servers, ele viu, opa, tem essa funcionalidade aqui desse MCP Server que eu consigo utilizar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui run e ele já vai rodar aqui para mim, ó. Então, aqui tem a resposta lá do meu MCP Server e ele vai adicionar esse arquivo, tá bom? Deixa eu dar uma expandida aqui para a gente poder ver melhor. Beleza, o nosso agente, ele conseguiu criar o arquivo, então vamos dar uma olhada nesse arquivo que ele acabou de criar. Create Agents File, posso até clicar aqui, ó, para ver esse arquivo. Eu vou dar um keep, só para a gente poder dar uma olhada. Deixa eu minimizar isso aqui. Tá? Então, esse arquivo é um arquivo que ele vai ser lido pelos agentes de inteligência artificial, tá bom? Para poder ter algumas diretrizes, os padrões do nosso projeto, né? Então, os comandos que eventualmente a IA vai precisar utilizar, né? Code style and standard. Claro que isso aqui a gente consegue modificar depois, né? Mas isso aqui é padronizado, né? Isso aqui, toda vez que você gerar, pedir esse comando, né? Como a gente está conectado ao MCP Server, ele vai conseguir fazer isso de forma padronizada. E se eventualmente, né, a gente tiver alguma modificação, por exemplo, digamos que a gente mude o comando aqui de fazer pré-build com Expo. Quando a gente for pedir para a gente fazer isso, adicionar esse arquivo, ele vai adicionar ali também de forma atualizada, né? Porque está conectado com o MCP Server do Expo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou até trocar o agente, porque eu fiz uns testes com outros agentes aqui, eles estavam um pouco mais rápidos, esse GPT-5 ele está um pouco lento. Eu vou utilizar o Cloud, vou trocar esse agente, e eu posso fazer o seguinte, né? Algo bem legal também, eu posso pedir, ó, take a screenshot of the Android Emulator. Então, só para a gente ver aqui ele buscando o MCP Server, esse é um MCP Server local, né, que ele vai, ó, tá vendo, ó, ele já pegou aqui, ó, Automating Tasks, ele consegue tirar um screenshot do simulador, tá bom? Isso aqui abre portas para algumas funcionalidades bastante interessantes, que a gente ter agentes de IA muito mais autônomos, né? Então, ele consegue tirar um screenshot, ele consegue entender o contexto desse screenshot, ele consegue ler essa imagem, né? Here's the screenshot of Android Emulator. As apps showing the default Expo Start Welcome, ele coloca o que está ali na pasta, né? Então, esse é um dos exemplos aqui dessas tools que a gente tem, tá bom? Algo bem interessante também que eu encontrei foi o seguinte, foi ele poder aprender, né? Então, posso, por exemplo, learn how to use the Expo Camera, tá? Vou pedir para ele aprender ali como é que se utiliza o Expo Camera, né? Que é uma funcionalidade. E, mais uma vez, a grande sacada desse MCP Server é que agora, meu agente de IA, ele não tá, ó, tá vendo aqui, ó, Search Documentation, que é mais uma das funcionalidades que a gente tem no Expo MCP Server. Deixa eu ver aqui nas minhas configurações novamente. Tools e MCP, e eu consigo ver aqui, ó, Search Documentation. E a grande sacada é que agora o meu agente de IA, minha inteligência artificial, ela não está confiando mais no que ela aprendeu há 1 a 2 anos atrás, alguma coisa que pode estar desatualizada. Ela está diretamente consultando a minha documentação e consultando de forma padronizada, um padrão especificado o meu MCP Server do Expo, tá bom? Então, isso é bem legal. Então, por exemplo, isso é muito bacana também para a questão de estudo, porque agora a gente consegue ter uma confiança maior se a gente quiser, por exemplo, estudar, fazer um resumo da documentação. A gente sabe que esse resumo ali está sendo feito de forma automática, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir agora para ele adicionar essa biblioteca, né? Então, eu falo assim, ó, remove the default, né? Remove home screen and add the Expo Camera Library, the Expo Camera Library to the project. Vou até botar um prompt um pouco maior,
to the project. Tá pedindo para ele adicionar a biblioteca no projeto. Add a button to navigate to the camera. Botar to a new camera screen. And add a button to the home screen, né? To the new home to navigate to a new camera screen. Tá, então remova essa tela default aqui do projeto, adicione a biblioteca Expo Camera Library e adicione um botão na home screen para ele poder navegar para uma nova camera screen, tá bom? Então vou dar esse comando e mais uma vez o meu MCP Client aqui no caso, ó, tá vendo? Ó, ele tá confiando nessa MCP Service, nesse Add Library, tá? Ele achou essa biblioteca, então eu vou dar um aqui. Aqui eu posso dar um always também, né? Tipo, pra eu sempre permitir ele rodar esse comando, tá bom? Ao invés de eu precisar dar autorização toda hora. Então eu vou colocar o always e agora sempre que ele precisar adicionar uma biblioteca do Expo, ele vai chamar esse MCP Server, tá? Tem aqui um comando, ó, que ele quer rodar, então eu vou também adicionar esse comando aqui à lista para ele poder executar esse comando. Beleza, ó, parece que ele conseguiu já adicionar a biblioteca, eu consigo ver também os arquivos que ele está modificando, e agora ele está modificando a minha home screen, tá bom? Então ele está modificando a minha home screen, que no caso é esse arquivo aqui. Beleza, ó, tá modificando. Vou dar um keep file aqui. Ele ainda tá modificando aqui. Deixa eu ver se o meu... Beleza, tá criando a minha câmera aqui. Parece que ele achou um TypeScript erro, tá corrigindo. Beleza, ele conseguiu tirar um screenshot, mas deixa eu... Aqui, ó, the app hasn't hot reload yet. Let me use a type assertion to fix the TypeScript erro. Ele tá dizendo que aqui não deu um hot reload, né? Eu vou tentar dar um reload aqui manualmente, pra ver se ele consegue achar, né? Tô dando aqui o hot reload. Beleza, ó, deu o hot reload, ele conseguiu aqui, ó. Beleza, ele tá tirando outro screenshot, ó. Isso aqui eu nem pedi pra ele tirar um screenshot. Então, isso aqui é bem legal também. Por quê? Porque ele, por conta própria, tá tentando fazer a verificação aqui, o que ele fez, tá bom? Agora ele tá tentando dar um tap, né? Ele tá tentando pressionar esse botão aqui, ó, tá vendo, ó? Pra tentar ver se ele tá conseguindo, né, de fato fazer a funcionalidade, só que a navegação, ela não tá funcionando, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui, por quê? Eu percebi, né, como essa é uma funcionalidade experimental ainda, essa parte de tap, ela não tá muito bem feita ainda, tá? Essa integração, ele consegue dar um tap, mas só utilizando outra funcionalidade aqui, ó, quer ver, ó? Deixa eu vir aqui na minha home screen, câmera app, esse aqui é o meu botão, então eu vou adicionar um test ID que eu vou chamar de up camera button, tá? E a gente tem outra MCP Server onde ele consegue fazer essa interação através do OpenID, tá? Perdão, do test ID. Então eu vou dar aqui, ó, press the open camera button using the test ID, porque através do test ID ele consegue verificar melhor. A outra funcionalidade onde ele tenta achar na tela ainda não está funcionando muito bem, tá bom? Então, ó, essa automação, ó, que ele vai utilizar, tap by test ID, então ele está chamando o meu MCP Server que consegue fazer esse tap. E vamos ver se ele consegue dar o tap aqui, ó. Ó, beleza, eu consegui dar o tap sozinho, ó. Não fui eu que dei o tap. Aí ele tá tentando, ó, tá tirando um screenshot agora pra verificar. Aí deu um screenshot, ó. Ele tirou um screenshot aqui sozinho. Perfect. The camera screen is now working. I can see it. Camera is active. Aqui, ó, navigation header showing camera. Control buttons. Ele consegue te dar uma leitura toda, né, do que tá acontecendo através desse screenshot. E eu sei que talvez você esteja se pensando assim, Lucas, mas pra que eu vou ficar pedindo o meu agente aqui para tirar um screenshot? É muito mais fácil eu mesmo vir aqui e tirar o screenshot? Sim, se você estiver codando junto com o seu agente, mas conforme a gente vai adicionando essas capacidades do meu agente de inteligência artificial, conseguir se conectar de forma estruturada e mais certeira, como por exemplo o meu simulador, isso me permite criar mais agentes que eles consigam ser mais independentes. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal uma vez, se você não viu, assista, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui com Devin AI, que é basicamente um agente de IA multitarefa, não é? Que ele consegue se comunicar com múltiplas ferramentas e ele consegue fazer do início ao fim um trabalho de um engenheiro de software, obviamente de forma limitada, tá? Se você não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo aqui, esse vídeo do Devin AI, que tá muito legal. Mas só pra você ter uma ideia, né? Com o Devin AI, eu consigo mandar uma mensagem pra ele ali no Slack e ele vai planejar, né, a tarefa. Eu vou falar, faz isso aqui pra mim. Ele planeja a tarefa, ele consegue testar, ele consegue abrir um pull request. Então hoje essa ferramenta, ela é um pouquinho limitada, por exemplo, no mundo mobile, porque não tem ainda MCP Servers ou o ferramental para que ele consiga se comunicar muito bem com os simuladores e poder fazer um teste ponta a ponta. Mas quando o time do Expo vem e cria um MCP Server, isso abre espaço para que esses agentes de inteligência artificial, como o Devin, ele consiga se comunicar com mais uma ferramenta, tá? Então, futuramente, não muito distante, eu vou conseguir, por exemplo, adicionar o Devin como um auxiliar, né? Um desenvolvedor React Native ali no meu projeto, graças a ferramentas como essa. Eu vou poder, por exemplo, mandar uma mensagem no Slack pro Devin e falar, faz
esse fix aqui para mim, por favor, e me manda o screenshot, né? Por exemplo, eu adicionei, atualiza a minha Expo Câmera aí para mim. Ele vai atualizar a Expo Câmera, a biblioteca, ele vai conseguir tirar um screenshot para clicar no botão e ver se a câmera de fato está aparecendo, igual ele fez aqui. Então, isso abre inúmeras possibilidades. Ainda é uma ferramenta, né, dentro aqui do contexto do Expo, que tá bem recente, ainda tem muita coisa para ser adicionada, melhorada. O próprio MCP, né, os MCP Services, eles são algo que ainda tá surgindo, mas já dá pra gente ter um gostinho dessa capacidade de como a gente está enriquecendo esses agentes e quanto isso vai fazer de diferença no nosso fluxo de trabalho como programador, tá? Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido aqui para você esse gostinho, que você tenha entendido um pouco melhor o que é o MCP e o que é o MCP Server e como isso vai impactar e vai te ajudar aí no seu dia a dia como programador, nesse caso especificamente trabalhando com Expo, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado e até a próxima.